Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, alunos do sexto ano da Escola Dinâmica. Hoje nós vamos trabalhar com geografia sobre os climas do mundo, né? O mundo, vocês sabem que apresenta uma variedade climática muito grande por conta da inclinação do eixo terrestre, o eixo imaginário da Terra, e por conta da forma geóide que a Terra tem. E apresenta uma variedade climática, né? Na realidade são 10 tipos de climas predominantes diferenciados na Terra. Quando eu digo predominantes, são os que mais atuam no território. Porém, existem alguns outros climas de exceções, né? Influenciados muitas vezes pela altitude, pelo relevo, pela vegetação, não é? E são chamados climas de exceções. Quais são os principais climas predominantes que eu tenho na superfície terrestre? Eu tenho o clima equatorial, o tropical, o subtropical, o clima desértico, o semiárido, o mediterrâneo, o temperado, o frio, o polar e o frio de montanhas. Esses são os predominantes, aqueles que estão em maior parte da superfície terrestre. A partir do Equador, em direção aos polos, os climas se distribuem na sequência descrita no mapa de vocês aí, onde eu vou ter os predominantes aí, o equatorial, o tropical, que são nas áreas mais quentes do globo terrestre por conta da incidência, e aí eu vou ter o clima subtropical e o temperado nas áreas de média latitude e os climas polares nas áreas de altas latitudes do extremo norte do globo terrestre. Vamos começar a falar do clima equatorial, Tipo das regiões próximas ao Equador apresentam temperaturas elevadas e pequena amplitude térmica anual. O que é amplitude térmica? A diferença entre a menor e a menor temperatura diária. Os índices pluviométricos são superiores a 2.000 milímetros de chuvas anuais. Por que isso ocorre? Justamente porque essa área é uma área que tem uma grande incidência de luz solar, associada a grande quantidade de vegetação, porque quanto o Ocidente se aproxima da linha do Equador, a densidade vegetacional fica maior, porque a planta necessita de luz e calor para praticar fotossíntese. Então, eu tenho uma grande quantidade de vegetação justamente nas áreas equatoriais. Consequentemente, eu vou ter também grande quantidade de rios nessa área, como por exemplo a bacia do Amazonas, que corta ali na região equatorial, e aí associando temperaturas elevadas com grande quantidade de vegetação e grande quantidade de água de rios, além da quantidade de água do mar, eu vou ter uma grande quantidade de evapotranspiração, o que vai ocorrer a formação de nuvens com chuvas constantes nessa área. Por isso que o índice pluviométrico nessa área é superior a 2.000 milímetros anuais. São as áreas do globo terrestre onde eu tenho a maior quantidade de chuvas, o maior índice pluviométrico. As chuvas caem com frequência durante 12 meses do ano, ou seja, durante o ano todo, podendo haver de 2 a 3 meses com uma relativa estiagem, que é o considerado verão. Então, a gente não tem aqui, nessas áreas tropicais ou equatoriais, as 4 estações do ano bem definidas, não, outono, verão, inverno, primavera, não. A gente só tem aqui verão e inverno. Outono e primavera não existem, nessa região. Então, eu tenho uma grande quantidade de chuvas presentes nas regiões equatoriais. Para você ter ideia, em Belém do Pará, entre 4 e 5 horas da tarde sempre chove nessa região. E aí, consequentemente, o índice pluviométrico é elevado durante o ano todo. Eu tenho chuvas abundantes o ano todo nessa região equatorial. No clima tropical, e aí as chuvas se concentram basicamente entre o mês de março, até o mês de julho, agosto começam os ventos, e já dizia a música Tom Jobim, são as águas de março fechando o verão, na música Tom Jobim. E aí os índices pluviométricos, principalmente no mês de junho e julho, são extremamente elevados, chove muito nessa época, Então o clima típico das áreas intertropicais apresenta temperaturas elevadas o ano inteiro, já que é próximo das áreas equatoriais. 2 estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca, que é o verão e o inverno. O clima tropical pode ser considerado com regimes de chuvas
e temperaturas diferentes. Por isso, é subdividido em tropical úmido, litorâneo, continental e de altitude. Ao lado do o climograma que tem aí, ó, na página 232, de um clima tropical litorâneo, caracterizado pela concentração de chuvas no inverno, que aí vai de março até julho, né? Então, essa concentração de chuva é mais nesse período aí. Já o clima semiárido aparece no sertão nordestino, né? E em algumas regiões também próximo a alguns desertos. O clima semiárido aqui no Nordeste, por exemplo, eu vou falar referente ao sertão nordestino, ele ocorre justamente por conta da existência do Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema impede a penetração de chuvas no interior do continente, que aí, consequentemente, eu vou ter uma área com menor precipitação, não é? E uma amplitude térmica muito grande. O que é amplitude térmica é a diferença da menor e da maior temperatura diária. Como a região do sertão nordestino ou dos desertos aí, que já são de climas áridos, estão distantes dos oceanos, eu vou ter temperaturas muito elevadas durante o dia e à noite essa temperatura cai consideravelmente. Por quê? Porque ela não tem o oceano para regular a temperatura do continente, né? E aí, consequentemente, o oceano ele tem essa função, que é chamada maritimidade. E aí, como está distante do oceano, essa região ela vai apresentar uma grande amplitude térmica, temperaturas elevadas durante a noite, ou durante o dia, e à noite temperaturas muito reduzidas, que ocorre também nas regiões de clima árido, né? O livro colocou que clima desértico, é errado botar aqui clima desértico, chamado de árido. Por que é errado botar clima desértico? Gente, não canso de dizer, mas a palavra deserto está relacionada à ausência de vida humana. Nas regiões polares eu tenho também a região desértica, né? Ali eu só tenho gelo, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, a região desértica. Então eu posso chamar aquela região de clima desértico? Posso também, né? Só que ali é o deserto frio, o deserto congelado. Então por isso que é errado chamar de clima desértico. Lá eu tenho um clima polar e aqui eu tenho, nas regiões do deserto, eu tenho um clima árido e não clima desértico. Vamos esquecer esse negócio de clima desértico. É errado. Eu não sei porque o livro insiste em colocar isso. Clima desértico. A palavra desértico está relacionada à ausência de vida humana e não à questão de temperatura. Então eu tenho aí o clima árido para o deserto, não é? A diferença entre o semiárido e o clima árido é porque o semiárido ainda há um índice de precipitação maior. Os índices de precipitação de chuvas na região do semiárido é em torno de 500 milímetros anuais, que pode chegar até 750. Nas regiões de clima desértico, a amplitude térmica ela é muito alta e o índice pluviométrico ele é em torno de 250 milímetros anuais, uma quantidade de chuva muito reduzida, né, que algumas vezes ocorre só nos oásis. Né? Então, incluindo as áreas de climas tropicais, geralmente nas áreas marginais aos desertos, apresentam as temperaturas sempre elevadas, chuvas escassas e regulares. Esse é o clima semiárido, viu? Nesse tipo de clima, o efeito de continentalidade é muito forte, usando uma grande amplitude térmica diária, ou seja, a diferença entre a maior e a menor temperatura diária. Entre algumas áreas semiáridas do sertão nordestino, o relevo periférico elevado dificulta a chegada da massa de ar úmida. Já no clima árido, apresenta pouca umidade, chuvas escassas e regularidades inferiores a 250 milímetros anuais de chuva, uma vez que a evaporação é maior que a precipitação. As temperaturas são altas, existindo também grande variação entre temperaturas do dia e da noite. Algumas regiões desérticas passam a ter até 10 anos sem chover. Em alguns casos, a evaporação é tanta que a chuva evapora antes mesmo de chegar ao solo. Veja que calor imenso, né?
Isso ocorre muito no deserto do Atacama, aqui no Chile, que é um dos desertos mais quentes existentes e seco também. Contudo, não devemos pensar que só existem desertos quentes, como o do Saara e da África, pois existem também desertos frios, como o do Atacama no Chile, Gobi e na China. Né? Frio à noite, viu? Durante o dia o Atacama é um calor escaldante. Eu tive a oportunidade de ir lá e quase que eu morro de tanto calor. O que caracteriza o deserto não são as temperaturas médias mais altas e mais baixas, a pluviosidade e o alto grau de aridez. A temperatura dos desertos pode chegar em torno de 40 graus ao dia na sombra e já foram registradas temperaturas de 58 graus no deserto da Líbia. À noite a temperatura cai bastante devido à falta de nuvens para reter o calor e produzir durante o dia. Dependendo do local, o fator climático de continentalidade influi numa maior amplitude térmica. As temperaturas podem chegar a menos 1 grau à noite nas áreas desérticas. Falar do clima subtropical. O clima subtropical aqui no Brasil ocorre no sul do Brasil, ou seja, pega o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, além do sul de Mato Grosso do Sul e o sul de São Paulo. São climas, é um clima na realidade muito parecido com o clima temperado, não é? Apresentando as 4 estações do ano bem definidas, e é um clima sujeito a fenômenos meteorológicos de grande magnitude, como é o caso da formação de furacões. Né? O clima de transição localizado nas proximidades da latitude de 30 graus e 35 norte e sul, caracterizados por possuir temperaturas anuais entre 15 graus e 20 graus. Verões quentes e meses de invernos com menos de 10 graus. As chuvas são também distribuídas o ano todo, como são áreas sujeitas à passagem de frentes frias, ocorrem frequentes geadas e em alguns invernos mais rigorosos pode cair neve nas regiões mais elevadas, porque aí vai influenciar o clima também subtropical de altitude, né? A altitude também vai influenciar de forma direta nesse caso aí. O clima temperado, como eu falei para vocês, é muito parecido com o clima subtropical. O clima tipo de regiões entre os trópicos e os círculos polares divide-se entre clima temperado, continental e oceânico. Ambos têm características principais de definição das 4 estações do ano. Contudo, o clima temperado continental possui invernos rigorosos, com abundante queda de neve e os verões quentes, enquanto o clima temperado oceânico apresenta maior regularidade de temperatura e mais precipitações, devido à influência termorreguladora nos oceanos, que é o caso da maritimidade, que faz com que a temperatura não caia consideravelmente durante o inverno nas áreas de clima temperado oceânico. Nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo encontra-se um clima com características peculiares, verões muito secos, sem chuvas e quente, inverno suave com chuvas pouco abundantes. Esse clima é predominado o clima mediterrâneo, que ele vai aparecer no sul da Europa, no norte da África e também no sul da África, além do extremo sudoeste do continente asiático, ali onde eu tenho o chamado região da Índia, né? Aquela região ali apresenta um clima também mediterrâneo, né? Sudoeste da Índia. Falar agora do clima frio. Ocorre ao sul do Círculo Polar Ártico, apresenta invernos rigorosos com médias térmicas anuais inferiores a 10 graus. A pluviosidade é baixa e a precipitação em forma de neve, né? E não ocorrem chuvas nessa região aí, em grande parte o que cai é neve. O clima polar, né, típico de regiões polares, apresenta temperaturas abaixo de zero durante quase todo o ano. A temperatura média do mês mais quente é de 10 graus. O inverno são muito rigorosos, a queda de neve é um fenômeno constante e o ar é extremamente seco, porque não tem evaporação das águas oceânicas nem de rios naquela região.
Consequentemente, eu vou apresentar aí um ar extremamente seco nessa área, não é? E aí, consequentemente, a precipitação que ocorre é a precipitação de neve, queda de neve nessa região, por nuvens que formam nas regiões circunvizinhas e entram nessa região aí. Consequentemente, essas nuvens, como estavam carregadas de água, acabam, por sua vez, elas congeladas e cair sob forma de neve. Os climas das altas montanhas, né? E aí eu tenho as grandes montanhas, possuem uma variedade climática do base ao topo, já que a cada 100 metros que a temperatura que a gente sobe a montanha, a temperatura cai meio grau, né? E aí há essa variação muito grande de temperatura numa montanha. No topo de algumas montanhas são extremamente geladas. Tive a oportunidade de conhecer ali a Cordilheira dos Andes, né? E que eu me esqueci que lá em cima a gente iria parar. Na verdade, eu não sabia que a gente iria parar no ônibus lá na região do sopé do Monte Aconcagua, que estava nevando, inclusive, naquela hora. E eu fui com roupa normal, né? Eu fui com roupa normal e que quando chegou lá na alfândega, todo mundo teve que descer do ônibus, estava nevando, um frio intenso, e eu não sabia. E quase que eu congelava ali de tanto frio, porque a gente subiu a Cordilheira dos Andes, uma altura de a gente subiu mais de 3.000 metros, né, de ônibus, inclusive, para passar do Chile para a Argentina, que a gente estava indo para Mendonça, que Mendonça também fica sob a Cordilheira dos Andes. E aí, gente, a gente pegou um frio insuportável por conta justamente dessa altitude. Eu não sabia que a gente ia descer do ônibus. Se eu soubesse que o ônibus tinha aquecedor dentro, não tinha necessidade de eu estar com roupa de frio dentro do ônibus, né? Deixei minha roupa de frio na mala do ônibus, que na alfândega a gente não pode nem se aproximar do ônibus. E aí, consequentemente, foram as 2 horas mais congelantes da minha vida que eu já passei. Que a gente teve que esperar 2 horas lá para o ônibus passar na alfândega, né, para ser totalmente revistado, para ver se tinha droga, para ver se tinha alimentos irregulares que não pode passar de um país para o outro, né? E graças a Deus não foi encontrado nada. Nós fomos, a gente pôde seguir viagem, né? E eu voltei a me aquecer de novo dentro do ônibus. O frio era intenso, né? Falar aqui sobre as zonas climáticas. A zona climática tropical, considerada as zonas de baixa latitude, são essas zonas que estão próximas à linha do Equador, né? Ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. São as áreas de maior incidência de luz solar, né? Também chamada de zona equatorial. Ela é considerada a zona tórrida, a zona que ocorre a maior incidência de luz solar do globo terrestre. São áreas de temperaturas bem elevadas ao nível do mar, né? Justamente por conta dessa grande incidência de luz solar existente das áreas do globo terrestre. Tem as zonas temperadas também, tem as zonas de média latitude, né? Zona temperada ou zona subtropical pode ser chamada. Zona temperada no extremo norte e zona subtropical ou zona temperada sul. Localiza-se a norte entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer e ao sul entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Essa área é uma área que apresenta as 4 estações do ano bem definidas: outono, verão, inverno e primavera, e também uma área que está propícia a fenômenos meteorológicos de grande magnitude, como é o caso da formação de furacões, tornados, não é? Que ocorrem geralmente nessa região aí, e tufões também lá na Ásia, que ocorrem nessa região aí de média latitude, né? É uma temperatura que pode variar muito durante o verão, temperaturas muito elevadas, durante o inverno, temperaturas muito reduzidas, podendo até nevar em algumas regiões, né, das áreas de clima temperados ou subtropical. E as áreas de climas polares de altas latitudes, próximas às áreas mais extremas do globo, sobre a zona polar norte, o Círculo Polar Ártico, e abaixo do Círculo Polar Antártico. Eu tenho aí temperaturas muito reduzidas o ano todo. Já registrou temperaturas de menos 89 graus, né? Na Antártida, que é considerada uma área mais fria do globo terrestre, onde apresenta aí um grande bioma marinho nas áreas polares, né? Tendo aí
Na zona polar norte, a presença de ursos polares, eu tenho a presença de baleias, orcas, né? Já na zona polar sul, eu vou ter aí a presença de pinguins, eu vou ter a presença aí da baleia jubarte, são animais endêmicos dessas áreas extremamente congeladas, né? Lá no norte eu também tenho a presença dos alces, né? Que são animais típicos dessas regiões, ok? Então, gente, vou encerrando por aqui nossa aula de geografia. A todos um forte abraço, que Deus abençoe, né? E até a semana que vem.